ouvir a palavra de Deus, eu acho que é a parte mais importante do culto, irmão. Parte de nós pararmos e ouvirmos aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias então, no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo número 4. Provérbios, capítulo 25, versículo 4. Provérbios é depois da metade da Bíblia, mais ou menos. Metade é Salmos. Aí você passou os Salmos, o livro seguinte é Provérbios. 25, versículo 4. Ele fala assim: tira da prata as escórias, e sairá vaso para o fundidor. Aqui é uma palavra importante. Depois nós vamos ler os 5 também. Então nós temos de tirar, irmão. Deus diz aqui: tira da prata a escória. O que é a escória? É uma matéria, uma sujeira, né? Que quando se derrete os metais, eles aparecem. São impurezas que existem na prata, que só vai aparecer quando ela é submetida ao fogo. Se você pegar uma peça de prata, ou de ouro também tem isso, não sei se outros metais têm, e você olha para ela, é aquela coisa mais bonita, perfeita, lisinha, bonita. Mas quando você derrete, quando pega o fundidor e derrete, vai sobrar uma porção de sujeirinhas ali. Como existe na prata, queridos, em outros metais, em nós também existem impurezas que têm de ser tiradas, para que nós sejamos abençoados, e não só abençoados, que sejamos usados por Deus em todo o propósito de Deus para a nossa vida. Agora uma coisa é certa, como a prata, como o ouro, que você olha para ele, você não enxerga ali imperfeição, defeito, impureza nenhuma. Às vezes o ser humano não enxerga as próprias falhas. Nós não conseguimos enxergar as impurezas que existem em nós. Então nós precisamos, como o ouro, como a prata, precisa do fogo, nós também precisamos. Mas o fogo que nós precisamos é o fogo de Deus. E quanto mais nós vamos nos envolvendo com Deus, chegando perto de Deus, aí nós vamos enxergando aquelas falhas que nós temos, aquelas impurezas que existem em nós, e desculpe até o pecado que existe, que aos nossos olhos, ao nosso entendimento, não existia, mas que quando nós vamos buscando a Deus, o fogo de Deus vai acendendo, nós vamos nos envolvendo com Deus, Deus vai mostrando, nós vamos permanecendo com Deus, e Ele vai nos limpando de todas essas coisas. E é preciso, irmão, que impurezas são essas, pastor? Vamos lá para o capítulo 26, que eu vou te mostrar uma coisa aqui, versículo 23, pode marcar aí o Provérbios 25, é uma página para frente, ainda no livro de Provérbios, no capítulo 26, agora eu vou ler com você o versículo 23, ele fala assim, irmãos, vamos dar um pouquinho de atenção para essa palavra aqui. Como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Então, duas coisas tem aqui. O que é a escória que existe no homem? Tem duas coisas que ele fala aqui. Primeiro, os lábios ardentes. O que é isso? É aquela pessoa cheia de sensualidade, de imoralidade? Não. Nem sempre, claro que isso também é errado, não deve ter. Mas às vezes é aquela pessoa, são aquelas palavras torpes, por exemplo, que a pessoa tem. O que é uma palavra torpe? Nós pensamos logo num palavrão, pode ser, mas a palavra torpe ou frívola é toda palavra que não produz coisa nenhuma. Então quando nós deixamos na nossa boca esse tipo de palavra, existe em nós uma escória, que nós temos que tirar. São os lábios ardentes, é aquele que sempre tem, é uma crítica à igreja, ou é o pastor, ou é o irmão, ou é o empregador, ou é a outra pessoa, ou é o amigo, ou é o familiar, tem que ser tirado. Isso não faz bem para a nossa alma, não nos abençoa. Os lábios ardentes e o coração maligno, são duas coisas que tem que tirar. É a palavra que não produz coisa nenhuma. Pelo contrário, irmão, só produz contenda, só produz pecado. Quantos filhos de Deus nós conhecemos, irmão? Ele nunca está feliz com coisa nenhuma, não é? Conhece gente assim? Nunca está feliz com nada, irmão.
Ele sempre tem, é uma crítica. Um dia porque o culto demorou mais, um dia demorou pouco, ele reclama, ele critica. A igreja marca uma reunião especial, ele não entende e critica o porquê. Eu falo que tem filho de Deus, irmão, desculpa eu usar essa expressão, que quando vem o mal, por mais simples que ele seja, ele não sabe mandar uma coceira embora, mas ele acha que ele tem capacidade de criticar a direção da obra de Deus, irmão, do Espírito de Deus. Então essas coisas têm que sair de nós. Se existe em nós temos que tirar. Tira a escória da prata. Então nós vamos ter o material para o fundidor trabalhar. Nós vamos ser aquele vaso perfeito que Deus quer encontrar isso em nós. Então, os lábios ardentes, aquilo que fala que nunca deveria falar, sai palavras que não deveriam sair, palavras de derrota, aquela confissão negativa, tudo isso são palavras, irmão, que nós nunca devíamos falar. Nós somos filhos de Deus, temos que falar como filhos de Deus. Nós somos do Senhor, temos que falar como servos do Senhor. Quando Deus nos dá uma palavra, guardar a palavra e confessar aquela palavra. Estamos naquela luta espiritual, confessar, somos mais que vencedores. Alguém vem e fala algo que entristece a gente, não, isso não vai dirigir as minhas palavras, não vai sair de mim. Eu tenho de permanecer na palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. Os lábios ardentes, ele fala outra coisa séria, né? E o coração maligno. O que é o coração maligno? É aquele coração cheio de maldade, irmão. Ou às vezes cheio até de intenções que não são boas, de intenções erradas, de intenções ruins, que a pessoa vai deixando dentro de si, que não deveria estar. Esses dias atrás nós falamos aqui de coisas que existem, que estão no templo, nós falamos, que não deveriam de estar. O templo é o nosso coração. É aquilo que ocupa um lugar que ele nunca devia ocupar, irmão. Nunca devia estar lá. Então esse é o coração maligno. É aquele que se enche de coisas que não deveria colocar no coração. Colocar sequer na mente. Quem dirá no coração? Que não deveria existir. Que nós tínhamos de aprender a não deixar isso entrar em nós, irmão. A Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar, temos de guardar o coração. Às vezes nós pensamos em guardar o coração da mágoa, do ressentimento. Você tem que guardar também. Mas temos que tomar um cuidado grande, irmão. Guardar o nosso coração de todo desejo que é fora da palavra de Deus, ou dos propósitos de Deus, que nem todo desejo que é de acordo com a palavra, às vezes é propósito de Deus para nós, naquele momento, para a nossa vida. Às vezes Deus tem outros propósitos, outras direções para nós, e nós queremos que se cumpra aquilo que nós pusemos no coração. Então nós não temos de ter nem esses lábios ardentes, aquela boca que se abre para falar coisas sem entendimento, coisas que às vezes a pessoa nem entende, irmão, nem sabe o que acontece e critica. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós nem sabemos direito o que acontece ali e falamos. Nem sabemos direito o que aconteceu com a pessoa, não conhecemos a situação, não sabemos a origem daquilo que está acontecendo e falamos sem entendimento. O Jó fez isso, irmão. Ele disse para Deus, né? Certamente eu falei do que eu não entendia. Coisas que são grandes demais para mim, que eu não sabia. E começou a falar coisas que ele não devia falar. Nós não podemos, temos de vigiar aquilo que sai da nossa boca, tirar a escória, aquelas pequenas coisas. Você nota aqui, nós não estamos falando, irmão, de pecados grandes, de adultério, né, da mentira, de coisas que todo mundo vê. A escória da prata ninguém vê, só vai ver quando ele percebe que o vaso não é perfeito, que poderia ter ficado melhor, mas não está. Não é perfeito. E quando aquela prata é submetida ao fogo, aquela escória vai aparecer. No nosso caso, tem de ser a mesma coisa, irmão. Submeter a nossa vida, nos submeter ao fogo de Deus, buscar a Deus, ter comunhão com Deus, se aprofundar nas coisas de Deus, irmão. E me perdoe a liberdade de falar isso, mas quanto mais a pessoa é distante das coisas de Deus, irmão, mais ela se torna negativa. Mais se torna aquela pessoa crítica, murmuradora, quanto mais distante de Deus ela é. Você pode reparar, irmão, aquela pessoa, aquele irmãozinho, que toda vez que encontra com você, ele tem uma crítica para fazer. Toda vez que ele encontra com você, ele tem uma palavra ruim para falar sobre a igreja, uma experiência ruim. Quando ele não está falando do irmão, está falando de outro. Você pode reparar, é uma pessoa que está sempre alheia às coisas de Deus, irmão.
Ele não ora como devia de orar, ele não busca a Deus como devia de buscar, e aí ele transfere para os outros aquilo que ele não consegue realizar. A culpa dele não estar conseguindo aquilo que ele deseja, ele não olha para ele olha para os outros. É um erro, nós não podemos. Temos de buscar de Deus. Quanto mais perto de Deus estamos, menos dessas coisas nós teremos na nossa vida. Você entendeu, não? Quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais nós entramos no fogo de Deus, no fogo que vem não é para destruir, mas para purificar. Esse é o fogo de Deus. O fogo do inimigo destrói, o fogo de Deus purifica. Deus não manda o fogo para destruir, Ele manda para purificar, para santificar. Então, quanto mais nós buscamos a Deus, nos aproximamos de Deus, menos destas coisas vão existir na nossa vida. Vamos continuar um pouquinho aqui. Deus quer, irmão, nos abençoar, isso é fato. Deus quer abençoar a nossa vida, mas Ele também quer nos usar. Por isso que tem que sair as escórias. 2 Timóteo, capítulo 2, deixa marcado o Provérbios aí que nós vamos voltar depois, para a segunda parte da mensagem. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Lá para o finalzinho da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Se você tiver qualquer dificuldade, pede, o obreiro vai te ajudar aí. Veja o que ele diz aqui. 2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. Então veja lá. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Querido, a grande casa que o Timóteo diz aqui é a obra de Deus. Nessa grande casa existem aqueles que são para a honra da obra. Infelizmente também se encontram os que são para a desonra. O que é um vaso de honra? O que significa? O vaso de honra significa dizer que ele é um instrumento para propósitos elevados. Olha que coisa bonita. E é o que Deus quer que sejamos, irmão. Deus quer que sejamos esse instrumento para propósitos elevados dele. Ele tem propósitos grandes, muito mais do que nós podemos pensar. Tem propósitos para a igreja, para o país, para o mundo. Tem propósito para a sua família, para a minha família. São os propósitos elevados de Deus, irmão. E nós temos de ser esses instrumentos a quem Deus vai usar. O propósito elevado de Deus, por exemplo, é alcançar as pessoas, por mais simples que elas sejam. Para Deus não faz diferença. O simples ou o entendido são almas que precisam ser alcançadas e arrebanhadas para Deus. Temos de entender os propósitos de Deus. E Ele quer nos usar para falar com essas pessoas da palavra, tirar essas pessoas da vida do erro, do pecado, levar essa pessoa à salvação. Ela vai ser curada, vai ter a vida transformada. Mas quem é que Deus pode usar, irmão? Aquele vaso que está pronto, preparado para esses propósitos mais elevados de Deus. Então precisamos nos purificar dessas coisas. Não para passar a vida, não, o pastor falou que se eu for uma pessoa santa, tirar essas coisas, essas escórias de mim, eu serei abençoado. Você será abençoado. Mas muitas vezes, querido, ser abençoado é você ser usado por Deus. Muitas vezes ser abençoado é você permitir que Deus use você para orar por alguém que está enfermo e aquela pessoa ser curada, irmão. Que Deus use você para falar de Jesus para alguém e essa pessoa ser alcançada pelo Senhor, ser salva, ter a vida dela mudada. Então, numa grande casa, existem vasos que são para honra, mas existem os vasos também que são para desonra, irmão. Um para ser usados por Deus, para grandes propósitos, e outros que servem para coisas que, infelizmente, não são boas.
E às vezes até são instrumentos, me perdoe, do inimigo, que nós precisamos nem querer ser, irmão. Temos que ficar longe dessas coisas. Temos de ser vasos para a honra do Senhor. Onde você for, põe no seu coração: eu tenho de ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos voltar lá onde nós começamos então. São duas coisas que o escritor de Provérbios mostra aqui, que nós temos que tirar. Provérbios 25, versículo 5 agora. Começamos no versículo 4, vamos ler o versículo 5. Acharam? Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Outra palavra importante. O ímpio tem que ser tirado da presença do rei para que o seu trono se firme. A Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que nós somos feitos pelo Senhor Jesus reis e sacerdotes. Está escrito isso na Bíblia. Temos de reinar, irmão, de assumir o nosso trono na presença de Deus. Assumir o trono significa o quê? Que quem domina a sua vida, claro, é Deus, né? Pela palavra, que você anda com Deus. Mas quem decide é você, irmão. A hora que o inimigo vier ali atacar, você tem que agir como rei. Determinar que esse mal vai embora, e ele tem que ir. Quem tem de ter a última palavra na nossa vida somos nós. E a Bíblia diz, irmão, que a palavra do rei, ela é como o bramido do leão. Quem vai olhar para ele vai dizer: o que você está fazendo? Não vai. A hora que o leão começa, irmão, ele vê a presa, e ele começa a rugir, quem é que vai chegar para ele e vai falar: fica quietinho, você está fazendo o quê? Você fala isso para o gatinho em casa, não fala? Fala para o gato: fica quieto. Se ele obedece é outra história. Fala para o cachorro: fica quieto. Vai falar para o leão. Como a ordem do rei tem poder, ninguém vai dizer: que fazes? Não vai. Nós somos reis, mas para o nosso trono, espiritualmente falando, se firmar, o ímpio tem que ser tirado de diante do rei. Quem é o ímpio, pastor? É aquela pessoa que sempre lhe dá maus conselhos. E nem sempre você vai encontrar o ímpio na rua. Você pode encontrar o ímpio no nosso meio. Aquela pessoa que sempre dá conselhos errados. Esse é o ímpio. O rei que quer firmar o seu trono na justiça, que quer ter um reinado forte, vamos falar de uma maneira mais simples. Aquela pessoa que quer ordenar que o mal vá embora, e ele vai. Que quer orar e ter resposta à sua oração. Que determinar e ver o poder de Deus agindo. Tem que tirar o ímpio de diante dele. Aquele que ouve o ímpio, o seu trono nunca se firma. Pelo contrário. Veja lá, primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 1. No Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Amém? E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs a nós, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão um conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que responda a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos.
Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam diante dele, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Basta aqui. Aí houve uma grande divisão no reino dele, irmão. Ele podia ter firmado o trono dele sobre todo o povo de Israel, se tivesse dado ouvidos ao conselho daqueles que eram bons conselheiros. Mas ele decidiu dar ouvidos ao conselho dos jovens. Isso acontece hoje, irmão. Quando a pessoa decide dar ouvidos ao ímpio, irmão, a vida dele vai se desfazendo, como o reino do Roboão se desfez, irmão. Como o reino do Roboão se desfez, assim se desfaz a vida da pessoa. Entram coisas na vida dele que ele não gostaria de ter. A vida financeira começa a ir mal, porque não houve o conselho de Deus, mas houve o conselho do ímpio. Houve o conselho daquele que dá conselhos errados. Às vezes é um amigo, irmão. É aquela pessoa que parece muito íntima, e nós vamos nos consultar com ela. Aquele que é muito íntimo parece muito de Deus, e nós pedimos um conselho. Não, o que você acha que eu faço? Não, irmão, Deus entende o seu caso. Isso é um conselho fora da palavra, irmão. O dia que você receber um conselho que é fora da palavra de Deus, não aceite em nome de Jesus. Nós falamos, principalmente, hoje ouvimos muito isso, em relação à fidelidade a Deus, ao dízimo do Senhor. A pessoa olha, o pastor ensina que eu tenho que ser fiel a Deus. Não, mas eu estou num aperto. Aí ele consulta, não aquele que Deus tem usado para dar a palavra, que ele foi consultar, irmão, aqueles que Deus havia usado para aconselhar o Salomão. E como é que era o reino do Salomão, irmão? Salomão foi um homem próspero, um reino abençoado. Ele buscou o Senhor. Os conselhos que ele recebia eram conselhos que vinham de Deus, mas ele deixou. Qual é o conselho de Deus? Ser fiel. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Aí ele consulta aquele que distorce a palavra, que troca a palavra de Deus por um entendimento dele, e o resultado, não precisa nem dizer, né, irmão? Aí vem a amarração, aí entra a doença, entra a enfermidade, as coisas começam a dar errado, e a pessoa não entende por que ela dá errado. Por que não está funcionando? Ele ora e a resposta não vem. Não só nessa área, mas em todas as áreas da vida. Quando nós deixamos a palavra, as coisas param, irmão. O nosso reino não se firma na justiça. E aquele reino que não é firmado na justiça, ele não vai permanecer. A nossa vida tem que ser firmada no conselho do Senhor. Então, duas coisas precisam, com urgência, ser tiradas. Voltando lá para Provérbios, só para a gente ler e ficar com a palavra no coração. São duas coisas que precisam ser tiradas com urgência. Tira da prata as escórias. Primeira coisa. Tem qualquer impureza, seja no que for, irmão. Impureza no pensamento, impureza no sentimento. Às vezes a impureza que existe é um sentimento que a pessoa alimenta, que talvez ninguém saiba, irmão. Mas ele alimenta um sentimento em relação a alguém que não deveria alimentar. É aquela pessoa já tem um compromisso, é compromissada, não tem que alimentar sentimento nenhum. Não, pastor, mas e se um dia? Se um dia nada, irmão, isso já vem do maligno. Não, ela tem compromisso, acabou, em nome de Jesus, é outro caso.
é outra pessoa, acabou. Tem nem que alimentar sentimento nenhum, ou esperança nenhuma. Se um dia ele ficar viúvo, não está amarrado em nome de Jesus, ele já quer até matar a mulher do cidadão, né, irmão? Alimenta um sentimento que eu não deveria alimentar. Alimenta um desejo que eu não deveria alimentar, que é fora da palavra, irmão. De fazer algo que ele sabe que não está dentro da palavra de Deus. Mas é uma vez só. Tem gente que fez coisa uma vez só e hoje está na cadeia, irmão. Faz anos que ele está lá preso. Perdeu a liberdade. Foi uma vez só. Foi uma única vez. É o desejo, às vezes, de enriquecer de uma forma que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, alimenta um desejo dentro de si que é fora da palavra. Tem que tirar. Tirar toda a escória, seja no que for. Temos que tirar de nós. É escória, é impureza da mente, dos sentimentos, das palavras que nós falamos, das atitudes que nós tomamos. É a primeira coisa. Tira da prata a escória. Havia aquele sentimento de revolta, irmão. Aquele sentimento de, não, porque ele vai ver um dia de vingança, de rebeldia. Não, tem que tirar. Isso fere a palavra de Deus, e quando eu tirar, eu serei um vaso para honra, eu serei instrumento do Senhor. Amém? Então, tira da prata as escórias. Segunda coisa, tira o ímpio da presença do rei. Você tem recebido conselhos que estão fora da palavra? Tira da sua vida em nome de Jesus. Irmão, seja quem for, se lhe der um conselho que você sabe que é fora da palavra de Deus, não faça, não aceite. Nunca mais busque um conselho dessa pessoa. Pode ser quem for, irmão. Pode ser o pastor da igreja. Lhe dê um conselho, você sabe que fere o princípio de Deus, a palavra de Deus, não faça. Mas é o pastor que falou. Não importa, seja quem for. Quem tem que prevalecer não é o pastor, é a palavra. Quem tem que prevalecer não é o amigo, é a palavra. Não é o cônjuge, é a palavra. Quem tem de prevalecer é a palavra de Deus. Ela tem que prevalecer na nossa vida. Temos de tirar então essas duas coisas e seremos, irmão, pessoas não só abençoadas, mas seremos pessoas usadas por Deus. Deus vai te usar para ganhar o marido, irmã, para ganhar aquele filho. Vai usar a senhora, vai usar o senhor no local de trabalho. Você vai ser uma bênção. Aquele vaso de honra dentro da grande casa que é a obra de Deus. Glória a Deus. Eu creio que Deus falou ao nosso coração hoje.